assusta também. Custa, Olha, claro que custa. Qual o problema? Quem já está conosco é o deputado estadual Rafa Zimbaldi, que a gente não via já há algum tempo. Rafa, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Aliás, já parabenizando toda a equipe da Band aí por mais esse sucesso agora, a Band FM. Que Deus ilumine aí. E parabenizar aí pelo trabalho de todas vocês, de toda a equipe, né, de levar a informação séria à nossa população, a todos os ouvintes de Campinas e nossa região. Olha, a gente ficou muito feliz, porque era uma reivindicação dos ouvintes, nossa, há muito tempo, desde que começou a circular essa informação acerca da possibilidade de ter a faixa estendida e tudo mais. Então, obrigada. E você tocou assim num ponto sensível para a gente, porque a gente fica até emocionado quando vê que conseguimos, que o Rodrigo Neves conseguiu isso para a gente. Mas, Rafa, a gente falava aqui agora acerca da decisão do governo do estado, divulgada ontem, de manter a exigência de máscara até o dia 31 de janeiro, bom, por causa da Covid e também em função dessa gripe aí que surpreendeu todas as autoridades de saúde. Como é que você viu essa decisão? Zezé, eu acho que a decisão mais acertada nesse momento, até porque o uso de máscara não é prejudicial a ninguém, né? Uma pessoa ou outra talvez ache que é um posicionamento de exagero, mas é o posicionamento mais adequado nesse momento, até porque é uma cepa atrás da outra e a gente não sabe como é que a população vai se comportar nesse sentido. E eu acho que isso pode se estender ainda mais, viu, Zezé? Eu acredito que isso pode se estender ainda mais enquanto a população aí não tiver a terceira dose. Né? Então, a Omicron, a cidade de São Paulo está com 17 casos já. E tem ainda a questão aí da gripe, né? Dessa gripe que inesperada e que veio em decorrência de todas as medidas que foram tomadas em função da Covid, né, Rafa? Exatamente, Zé. Eu acho que, assim, a Omicron, ela é uma cepa nova que, em alguns países, ela está causando problema muito grande, prejudicial à saúde das pessoas. Nós temos aí já a história, se eu não me engano, no Reino Unido já tem algumas mortes. Sim. No Brasil ainda nós não tivemos, mas, graças a Deus, né? Mas eu acho que todo cuidado é pouco, a gente tem que continuar se cuidando, a gente sabe que vai chegando o final do ano, a população vai relaxando, porque isso é natural, né? Os encontros com as famílias, final de ano, Natal. Então, assim, é importante a população, né, ter a consciência de que a pandemia ainda não acabou. Rafa, eu como evangélica, eu vejo que dentro dos evangélicos há uma adesão muito grande ao bolsonarismo e esse negacionismo. Não que as pessoas estão deixando de tomar vacina, elas tomam, mas elas criticam o uso da máscara, também criticam a vacina. E você, como é praticante aí, né, é muito envolvido na comunidade católica, como que é essa questão ideológica em relação à Covid dentro da comunidade católica? Há muita resistência ou o pessoal é menos do que os evangélicos? Eu vejo uma resistência menor, mas assim, eu respeito, né, a opinião de cada pessoa, né? Às vezes, assim, as pessoas, elas acabam olhando para si próprio, para sua família. Lógico que o uso de máscara é algo que incomoda demais, né? Nenhum de nós gostamos de usar máscara, né? Você vai num shopping, você vai num restaurante, você vai na igreja, você vai no culto, você vai na missa. É horrível você ficar usando máscara, mas isso é para a segurança de todo mundo, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu estou vacinada. Mas tem gente que não vacinou, ou tem gente que tem uma imunidade menor do que a outra pessoa, né? O que a gente não pode é levar a ideologia, né,
sendo de direita ou de esquerda, para essa questão sanitária, né? Eu acho que a segurança sanitária ela está acima de qualquer coisa, de qualquer ideologia. Então, não, eu acho que assim é indiscutível a questão da vacina, a questão do uso de máscara, a questão do uso do álcool gel, né? Isso eu acho que tá superado. Ontem, inclusive, né? Ontem eu vi uma entrevista do ex-presidente americano, me fugiu o nome agora, Donald Trump, né? Falando que ele já tomou as 3 doses da vacina, né? No começo ele era uma das pessoas que pregava contra a vacina. Ou seja, eu acho que isso já ultrapassou a ideologia um pensamento político. Isso tem uma questão de saúde, uma questão de saúde séria que nós precisamos colocar acima de tudo, né? E o que está em jogo é a vida da população. Exatamente, né? A vida da população. E aí eu ouço também muita gente dizer: mas todo mundo está falando que essa variante é fraquinha. E ontem a Organização Mundial de Saúde ela emitiu aí um alerta falando: é prematuro falar que essa cepa é fraquinha. Ainda que ela seja fraca, ela tem mostrado uma capacidade muito grande de sobrecarregar hospitais. E é isso que a gente teve que batalhar esse tempo todo em relação à Covid, né? Para que os hospitais, os sistemas de saúde dos estados, da União, dessem conta do atendimento. Porque a gente sabe que se vem uma leva muito grande, vai colocar onde? Onde, Rafa? Não tem, né? Até porque, né, Zé, os hospitais públicos e os particulares também, né? Eles já recuaram no número de leitos de UTI, né? Graças a Deus. Poder atender outras doenças, né? Isso é um sinal positivo, mas não é algo que dá para gente falar, tá tranquilo, a pandemia acabou e vida que segue ao normal, né? Tem que tomar todos os cuidados aí, logicamente, né? E fortalecer o sistema de saúde, que isso é muito importante, até porque nós tivemos aí um represamento muito grande durante esse momento de pandemia, de consultas, de exames, de cirurgias eletivas. Então é importante a saúde se voltar para essa discussão agora e para esse fortalecimento aí. E reconhecer, né, o trabalho do Sistema Único de Saúde, que foi fantástico aí nesse enfrentamento da pandemia. Sabe uma coisa que a gente sempre diz aqui, quando a gente olha de perto, assim, essas outras doenças, os outros procedimentos que ficaram represados, aí não matam, de fato não matam, mas mexem tanto com a qualidade de vida da pessoa, né? Por exemplo, um procedimento ortopédico, uma cirurgia ortopédica, né? Eu conheço gente que vai para a cama porque não consegue mais andar por causa do fêmur, por causa do joelho, e aguarda deitado, né? Mais ou menos, né? Não dá para falar que não mata, porque isso pode ocasionar uma infecção, de repente, né? Nós temos aí quando não diagnosticado, por exemplo, o câncer no início, um estágio um pouco mais avançado, você coloca em risco a vida da pessoa, consequentemente, isso custa muito mais caro ao poder público, né? E uma cirurgia também que está represada, ela custa mais caro a partir do momento que você demora mais a recuperação. Degrada, né? Exatamente. Então, você tem uma série de coisas que isso encarece muito. Bom, vai lá, Rose. Saúde, sempre há uma reclamação dos prefeitos de que o Estado ele participa pouco dessa divisão do bolo no custeio da saúde, né? Como deputado estadual, o que vocês têm feito para poder equilibrar essa conta e ajudar os prefeitos para poder trazer mais verbas para o município, principalmente nessa questão de assistência à saúde da população? Ô Rose, bom, como deputado, né, de Campinas, da nossa região, nós temos trabalhado muito e principalmente para a área da saúde. E eu quero testemunhar aqui, né, que
a atuação do governo do Estado nesse sentido, na liberação de recursos para os municípios de Campinas e da nossa região. Né? Só de emenda parlamentar, por exemplo, da saúde, eu como deputado, destinei 15 milhões de reais só para a cidade de Campinas. Né? Nós tivemos aí a história do Mário Gatim, que vocês acompanharam, que foi um recurso que foi perdido, de 12 milhões de reais. Nós tivemos vários repasses que o governo do estado fez ao município. Nós tivemos o AME, Ambulatório Médico de Especialidade específico aí para o Covid. Agora nós conseguimos aí carimbar uma emenda no orçamento de 50 milhões de reais para o HC da Unicamp, o CAISM, Hemocentro e Gastrocentro, mais 25 milhões de reais para os hospitais filantrópicos e santas casas. Nós tivemos aí um programa do governo do estado que eu participei diretamente disso, Rose Zezé, junto com a FEOSP, que é a Federação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas, do aumento de recursos, de transferências para as santas casas e hospitais filantrópicos de 1 bilhão e 500 milhões de reais que o governo do estado está passando, lembrando que as santas casas e filantrópicos são responsáveis pelo atendimento de 70% do atendimento SUS em todo o país. Então, lógico que a área da saúde é uma área que sempre é demandada, mas nós não estamos medindo esforços aqui como deputado da cidade em mandar recursos. E eu tenho a grata satisfação de ser o deputado, né, da Assembleia Legislativa que mais tem destinado recursos para os hospitais filantrópicos e santas casas. E quando as emendas é algo que os prefeitos acabam, inclusive, indo atrás dos deputados para trazer emendas para os municípios. Mas quando eu falo de orçamento, você acha que o governo deveria rever a forma de dividir o bolo para a saúde, para os municípios, sem depender de emendas? Porque, por exemplo, você é deputado de Campinas, mas pode ser que você tenha outros pedidos. Então, a gente fica dependendo daquele deputado para mandar dinheiro. Eu digo assim, de você ter a certeza de que no orçamento Campinas vai receber X valor. Ou você acha que só o HC da Unicamp, você tem o AME, tem o Hospital de Sumaré aqui na região, eu me lembro dessas 3 unidades, e tem a UPA também, que é do governo do estado, já é suficiente ou você acha que o governo do estado tem que mandar mais? Rose, eu vou dar só um pitaco nisso. Eu acho que a Constituição Federal, quando foi feita, foi a Constituição que livrou aí o Estado da responsabilidade com a saúde, sabe? Isso é muito irritante, porque tinha que ter dividido melhor essa conta, já que é a conta mais alta dos governos, né? Me irrita muito, eu não sei onde que a Constituinte estava com a cabeça de fazer o que fez. Mas é a minha opinião. Acho que assim, todo dinheiro que puder ser colocado na área da saúde é extremamente necessário. Voltando a dizer, as emendas dos deputados, dos parlamentares, elas são importantes, mas eu sempre digo o seguinte, que não resolve o problema. O que precisa é uma atuação efetiva do governo do estado. E aí, quando nós falamos, por exemplo, desse programa novo do governo do estado, que é o Pró Santa Casa, o Mais Santas Casas, que foi destinado 1 bilhão e 500 milhões de reais para santas casas e hospitais filantrópicos, mais uma lei de minha autoria, que é o Saúde Nota 10, que nós estamos destinando aí o crédito da nota fiscal paulista também para os filantrópicos e santas casas. Isso representa mais 500, 600 milhões de reais. Nós estamos falando em 2 bilhões de reais somente para os filantrópicos. E aí nós temos, por exemplo, outros hospitais, AMES e pronto-socorros que são 100% conveniado, né, pelo Estado, bancados somente pelo Estado. Por exemplo, a Unicamp, os AMES aí, o AME de Campinas, aliás, foi o último AME do Estado de São Paulo, 100% custeado pelo Estado, foi no final do governo passado, início para esse,
nós conseguimos aí, conquistamos como último AME 100% bancado pelo Estado de São Paulo, mas lógico que a nossa luta aqui sempre é, né, de colocar mais recursos para a área da saúde. Bom, Rafa, agora vamos falar um pouquinho aí de política, né? Você vai continuar tentar de novo a cadeira de deputado estadual ou você está pensando no federal agora? Zezé, assim, eu tive convites já do partido para ir para uma cadeira, para disputar uma cadeira para deputado federal, né? Mas, sendo muito sincero, não tô, né, focado nisso agora. Eu acho que nós temos outras prioridades a serem discutidas aqui na Assembleia, como deputado da cidade, e deixar essa discussão um pouco mais à frente, próximo aí de julho, quando acontecerão as convenções partidárias. Eu acho que o foco agora ele tem que se voltar pelas necessidades dos municípios, até porque a minha atuação ela tem sido muito municipalista. Eu sempre digo que a população ela não vive no estado e nem no país, ela vive no município. Então, como um deputado que atua pelos municípios, eu tenho focado muito em conseguir recursos, em levar convênios para os municípios, principalmente da nossa região de Campinas, né, que hoje a nossa região é uma referência em todo o país, mas no estado especificamente, né, nossa região precisa desenvolver, e eu tenho cobrado muito o estado nesse sentido, a reconhecer aquilo que Campinas e a nossa região administrativa significa economicamente para o estado de São Paulo. Então, a nossa atuação nesse momento está voltada 100% ao mandato e ao cobrar o governo do estado para levar mais recursos para a nossa cidade e região. Bom, Rafa, esse ano, assim, qual foi o momento na Assembleia Legislativa que você considera que foi o momento mais crítico, assim, mais tenso? E qual projeto, assim, que você acha que foi um projeto difícil? Pois é, eu acho que, assim, cada projeto é um projeto, as discussões que acontecem dentro da Assembleia Legislativa, elas são naturais, né? E como acontece na Assembleia Legislativa, acontece nas câmaras municipais, na Câmara Federal, no Senado. Lógico que aí tem os posicionamentos ideológicos, por exemplo, né, nós tivemos aí a votação do orçamento a semana passada, aí não teve um acordo na redação final, coisa que nunca aconteceu na história da Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui essa semana para votar a redação final do orçamento. Então, assim, as disputas, né, ideológicas, elas acontecem muito. E aí, muitos dos projetos acabam né, sendo os grandes culpados aí pela discussão. Mas o que tem por trás de tudo isso é uma questão ideológica, partidária, muitas vezes, né, que eu respeito, lógico, é o papel da democracia, é democrático isso, é o papel de cada parlamentar expor as suas ideias, mas eu não vejo um projeto específico, assim, que teve um problema ou outro, não. Essas discussões que acontecem são naturais. É que a Assembleia ela acontece muito diferente de uma Câmara Municipal, né? Às vezes nós ficamos aqui dias discutindo um determinado projeto, porque você tem um mínimo de horas para ser discutidos determinado projeto, então você tem vários dias aí de discussão. Mas, enfim, eu não vejo dificuldade no projeto. O que às vezes acontece é aí um desentendimento entre os parlamentares. Ok. E Rafa, como é que você está vendo as eleições do ano que vem? Assim, nós temos o que todo mundo está achando muito estranho, Alckmin, talvez vice de Lula. A gente tem o Rodrigo, nossa, não é Maia, gente. Rodrigo, vice-governador Garcia, disputando o governo do estado de São Paulo, isso jamais previsível. Dória, o que você está vendo? Moro, talvez possa sair com Dória. Como é que você está avaliando isso tudo?
Olha, Zezé, talvez pode até faltar um pouquinho de malícia política para mim, mas eu acho que todas esses ensaios aí, assim, eu acho totalmente desnecessário, né? Não dá para a gente fazer uma avaliação nesse momento. Lógico que a gente sabe que existe aí uma divisão, né, entre discussão ideológica de direita, de esquerda, mas existe aí uma encenação e uma proposta de um partido para o outro, né, coisa que nós jamais imaginávamos ver, né, o ex-governador Geraldo Alckmin sentando com Lula, mas pode ser que ali na frente todo mundo concorrente ou está todo mundo junto. Então, assim, eu não consigo fazer uma avaliação nesse momento, até porque existe muita especulação, né, em cima dessas discussões, né? Eu acho que, ao invés dessas discussões estarem acontecendo nesse momento, né, as forças poderiam estar se voltando aí na cobrança mesmo do governo do Estado aqui, junto ao governador Dória, ao vice-governador Rodrigo Garcia, junto ao presidente Jair Bolsonaro, para buscar recursos para os nossos municípios, porque a população está sofrendo, né? Nós tivemos aí um aumento de famílias na faixa de miséria de quase 20%. Nós tivemos um número expressivo aumentando de moradores em situação de rua. Nós tivemos mais de 130 mil pessoas, né, dependendo de uma única cesta básica. Uhum. Semana retrasada, nós tivemos aí uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social que 74%, prestem atenção, 74% das nossas crianças não têm as 3 refeições básicas, que é café da manhã, almoço e janta, né? Então, a gente... Você acha que essa crise da fome, porque a gente viu a fome voltar para as páginas dos jornais no Brasil, você acha que isso vai acabar sendo protagonista nas eleições do ano que vem? E uma outra pergunta, você foi do PSB e essa aliança Alckmin-Lula passa por uma negociação com o PSB, o Alckmin ainda não está no PSB, mas tem a história do Márcio França ser o candidato ao governo de São Paulo e o Haddad seria aí a possibilidade de ser candidato ao Senado. Você acha que o PT abriria mão dessa candidatura do Haddad? E como você vê a candidatura do Márcio França? É uma candidatura forte que poderia ameaçar a candidatura do Rodrigo Garcia? Olha, Rose, eu não menosprezo a candidatura de ninguém. Eu acho que o Márcio França foi um governador por um período, quase ganhou a eleição passada. Eu estava no partido, defendi o nome dele. O que muito me assusta é essa aproximação do PT, até porque eu fui uma das pessoas radicais dizendo não, o Márcio França não é de esquerda, não é, né? E de repente começa a essa união aí total junto com o PT, né? E mostra que eu estava enganado, né? Mas eu não menosprezo a candidatura de ninguém, por menor chance que tem, porque sempre é o candidato e o que fala mais alto é a vontade da população, né? É lógico que essa questão, essa discussão da miséria vai se protagonizar, né, numa discussão, mas a população ela precisa de resultado, a população precisa de resolutibilidade, porque do jeito que está a população não aguenta mais, as empresas literalmente sumindo, né? Os impostos aumentando. Campinas é um exemplo disso. Nós estamos perdendo empresa pelo aumento de impostos que nós temos tendo, né? Foi anunciado pelo prefeito 11% de aumento no próximo ano em todas as taxas municipais. Isso inclui IPTU e ISS. Na semana passada teve com vocês, né, aí falando da possibilidade do aumento da tarifa de ônibus. Primeiro que a gente tem o pior transporte público da história da cidade. Nós temos a tarifa mais cara do país e ainda falar em mais aumento. Ou seja, a população não aguenta mais isso. Então você aumenta os impostos, as empresas elas vão embora, muitas vezes sendo convidadas aí por cidades que são
considerada paraísos fiscais, porque tem o ISS super baixo, consegue desconto de IPTU, consegue área para fazer construção. Então, assim, é importante os municípios, mais do que nunca, mas também o governo de estado e governo federal, reduzir a máquina pública, pensar em investir mais na população, valorizar as nossas entidades filantrópicas, isso é muito importante, as entidades que têm cumprido um papel muito importante, principalmente nesse enfrentamento à fome. As igrejas, elas têm sido fundamentais nesse enfrentamento da miséria, né, levando o alimento às pessoas mais necessitadas, e muitas vezes, infelizmente, o poder público acaba não reconhecendo o papel dessas entidades. Gente, eu tenho lido desde anteontem. Aliás, você viu que eu te mandei a foto da careca do Lula? Não, você não mandou, não. Não viu? Mandei no Instagram. Você vai lá e vê. Que a Rose falou, não, o Lula não é careca. Olha só a careca do Lula. É uma foto que o Alckmin está virado para a câmera e o Lula está de costas. É impressionante, tá bem carequinha assim. Mas o pessoal está dizendo, eu acho que tem uma certa razão, que depois da foto, Lula e Alckmin, né? O Alckmin, se ele não fez a opção dele, o que ele vai fazer na eleição, ele sobrou só com a opção já de ser o vice do Lula, que ele se candidatando, por exemplo, ao governo do estado, onde está bem colocado, né? Ele não conseguiria mais os votos que já conseguiu. Vocês concordam? Acho que depois daquela foto não tem volta atrás? José, eu discordo, porque eu acho que na política pode, né, as conversas, lógico, as conversas elas são naturais e nós temos que fazer o diálogo, né, com todas as frentes aí partidárias, independentemente de partido, mas talvez, né, o Alckmin esteja aí numa certa preocupação, embora ele esteja à frente. Eu considero, por exemplo, o nosso vice-governador Rodrigo Garcia um grande candidato que tem chances reais, até porque pelo trabalho de gestão, trabalho político ele vem fazendo, essa proximidade com os municípios. Mas, enfim, eu acho que ainda é uma discussão muito prematura e tem que ver qual vai ser a decisão do Alckmin, né? Para qual partido ele vai e qual é a bandeira que ele vai levantar, né? Porque ele saindo do PSDB, que sempre atacou historicamente o PT, e de repente ele vira vice e sair abraçado defendendo a história do Lula, mas tudo isso faz parte da democracia e vamos que vamos, né? Vamos ver como é que vai acontecer. A gente tem que encerrar, mas eu acho que eu só quero fazer uma pergunta aqui que os ouvintes estão mandando, sempre mandam para a gente, que é em relação às alças da Anhanguera Bandeirante. Afinal de contas, isso vai sair ou não? Porque precisa ter um movimento das concessionárias, da concessionária, né, Rafa, para isso sair, né? Que bom, Rose, que você perguntou. Acho que é uma oportunidade importante essa questão das alças de acesso, né? Nós iniciamos esse trabalho lá em 2008, ainda enquanto vereador, presidindo uma comissão de estudos. Aí levantamos a bandeira da criação do distrito, depois da subprefeitura. Agora nós conseguimos aí o grande feito, que é a aprovação dos cartórios, né, do Ouro Verde e do Campo Grande, que já está sendo sancionado pelo governador, provavelmente, se não essa semana, na próxima semana. Então, isso já é uma grande vitória. E a alça de acesso para a rodovia dos Bandeirantes é algo que tem acontecido de forma real, né? Nós já estamos em conversa junto com a Autoban, o governo do estado e também a Artesp, que é a agência reguladora. Já existe um consenso de que a alça de acesso irá sair, né? Então, existe essa certeza de que a vontade política ela já existe.
a disponibilidade financeira existe também, até porque isso vai ser uma contrapartida da concessionária, da Autoban, e precisa aí acertar os detalhes jurídicos, que é a mudança, por exemplo, da classificação da rodovia. Mas havia uma resistência de fechada para aberta, né? Para poder mudar essa classificação. Como está isso? O que foi? Desculpa, Rose. Havia uma resistência da própria concessionária em mudar essa classificação. Como que está isso? Hoje já não existe mais. Hoje nós conseguimos aí mostrar a necessidade nesse sentido da classificação, a mudança específica da classificação não é de toda a rodovia, né? Nós tivemos aqui na região de São Paulo, próximo a Cajamar, ali, o próprio governador fez um decreto de um trecho, mudando a classificação somente daquele trecho por conta da CEAGESP, né, que para ser instalado ali na Bandeirantes. Então, a mesma coisa aconteceria na cidade de Campinas, né? E nós estamos falando de uma população de 500 mil habitantes, juntando Ouro Verde e Campo Grande. Então, existe uma real necessidade, sem contar que, além do benefício, né, dos dois distritos, Ouro Verde e Campo Grande, existe um benefício que vai ser para a cidade de Campinas e para toda a região metropolitana, em especial aeroporto de Viracopos, né, todo o distrito industrial, o desenvolvimento que nós vamos ter ali pela pavimentação, por exemplo, da vicinal Rio Acima, que liga a região, o aeroporto de Viracopos até a cidade de Montemor. Então, tudo isso vai facilitar muito a vida da população de toda a nossa região metropolitana. Isso vai desenvolver muito economicamente, né? Vai levar, vai gerar economia, vai gerar emprego, vai atrair novas empresas. Então, nós temos um desenvolvimento muito grande por conta dessas alças de acesso. Então, não é só um benefício pura e simplesmente de trânsito, né? Nós estamos falando num desenvolvimento regional da região administrativa, um desenvolvimento econômico e na geração de empregos que a população, né? Que mais uma pesquisa que nós tivemos aí, 400 mil pessoas só na cidade de Campinas, 1/3 da população está com o nome no Serasa, né? Muitas vezes por falta de oportunidade, por falta de emprego, por falta de qualificação profissional. Então é importante nós levarmos esse desenvolvimento para a cidade de Campinas e a nossa região. Bom, Rafa, eu quero te agradecer muito por ter estado aqui conosco hoje, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e espero que no próximo ano a gente converse mais, bem mais, porque esse ano foi raro. Com certeza, Zezé. Obrigado, eu que agradeço a Rose, agradeço a todos os ouvintes, né? Que Deus abençoe, mais uma vez parabenizar toda a Rede Bandeirantes, né, por essa conquista, colocar o nosso mandato à disposição da população, convidar, né, os nossos ouvintes a acompanhar um pouco do nosso trabalho pelas redes sociais. Rafa Zimbaldi as nossas redes sociais, todas as redes sociais, e também aproveitando, né, desejar um Natal abençoado, um ano abençoado, com muita saúde a toda a população, com oportunidades, com emprego a nossa população e com muita paz. Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade, gente. Amém, Rafa, para você também, para sua família. Um beijo, viu? Bom Natal, bom povo. Obrigado, Rose. Bom, e agora a gente vai